Resolução número 1 de 2006, Congresso Nacional. Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere ao mesmo artigo. Congresso Nacional resolve. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Essa resolução é parte integrante do Regimento Comum e dispõe sobre a tramitação das matérias a que se refere o artigo 166 da Constituição e sobre a Comissão Mista Permanente prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo, que passa a se denominar Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. Capítulo 2. Da competência e composição. Seção 1. Da competência. Artigo 2º. A CMO tem por competência emitir parecer e deliberar sobre 1. Projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas nos termos do artigo 56 caput e parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Os planos e programas 2. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais, nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, 2 da Constituição. 3. Documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da gestão fiscal, nos termos dos artigos 70 a 72 e artigo 166, parágrafo 1º, 2 da Constituição, e da Lei Complementar nº 101, de 2000, especialmente sobre a. Os relatórios de gestão fiscal previstos no artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000. B. As informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União relativas à fiscalização de obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à Lei Orçamentária Anual, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. As demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União ou por órgãos e entidades da Administração Federal, por intermédio do Congresso Nacional. D. Os relatórios referentes aos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e demais relatórios de avaliação e de acompanhamento de execução orçamentária e financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E. As informações prestadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 2000. 4. Demais atribuições constitucionais e legais. Parágrafo 1º. A CMO organizará a reunião conjunta de que trata o artigo 9º, parágrafo 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, em articulação com as demais comissões permanentes das Casas do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. A CMO poderá, para fins de observância do dispositivo no artigo 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000, observados os regimentos internos de cada casa, antes da votação nos respectivos plenários, ser ouvida acerca da estimativa de custo e do impacto fiscal e orçamentário da aprovação de projetos de lei e medidas provisórias em tramitação. Artigo 3º. Seção 2 do exercício da competência. Artigo 3º. Para o exercício da sua competência, a CMO poderá 1. Determinar ao Tribunal de Contas da União a realização de fiscalizações, inspeções e auditorias, bem como requisitar informações sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de fiscalizações, auditorias e inspeções realizadas. 2. Requerer informações e documentos aos órgãos de entidades federais. 3. Realizar audiências públicas com representantes de órgãos e entidades públicas e da sociedade civil. 4. Realizar inspeções e diligências em órgãos da administração pública federal, das administrações estadual e municipal e em entidades privadas que recebam recursos ou administrem bens da União. Parágrafo único. A CMO deverá manter atualizadas as informações relativas aos subtítulos correspondentes a obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. A CMO realizará audiências públicas para o debate e aprimoramento dos projetos de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual, e para o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária e financeira. Seção 3. Da composição e instalação. Artigo 5º. A CMO compõe-se de 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. Artigo 6º. Na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada sessão legislativa, a mesa do Congresso Nacional fixará as representações dos partidos e blocos parlamentares na CMO,
observado o critério da proporcionalidade partidária. Parágrafo 1º. Aplicado o critério do caput e verificada a existência de vagas, essas serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário da maior para a menor. Parágrafo 2º. Aplicado o critério do parágrafo 1º, as vagas que eventualmente sobrarem serão distribuídas preferencialmente às bancadas ainda não representadas na CMO, segundo a precedência no cálculo da proporcionalidade partidária. Parágrafo 3º. A proporcionalidade partidária, estabelecida na forma deste artigo, prevalecerá por toda a sessão legislativa. Artigo 7º. Até o 5º dia útil do mês de março, os líderes indicarão ao presidente da mesa do Congresso Nacional os membros titulares e suplentes em número equivalente à proporcionalidade de suas bancadas na CMO. Parágrafo 1º. É vedada a designação para membros titulares ou suplentes de parlamentares membros titulares ou suplentes que integraram a comissão anterior. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo referido no caput e não havendo indicação pelos líderes, as vagas não preenchidas por partido ou bloco parlamentar serão ocupadas pelos parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas, mediante publicação da Secretaria da CMO, observado o disposto no parágrafo 1º. Artigo 8º. A representação na CMO é do partido ou bloco parlamentar, competindo ao respectivo líder solicitar por escrito ao presidente da mesa do Congresso Nacional, em qualquer oportunidade, a substituição de titular ou suplente. Artigo 9º. O membro titular que não comparecer durante a sessão legislativa a 3 reuniões consecutivas ou a 6 alternadas, convocadas nos termos do artigo 130, será desligado da CMO, exceto no caso de afastamento por missão oficial ou justificado por atestado médico. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto do artigo no caput, o presidente comunicará imediatamente o fato do respectivo líder do partido ou bloco parlamentar para que seja providenciada a substituição nos termos do artigo 8º. Parágrafo 2º. O membro desligado não poderá retornar à CMO na mesma sessão legislativa. Artigo 10. A instalação da CMO e a eleição da respectiva mesa ocorrerão até a última terça-feira do mês de março de cada ano, data em que se encerra o mandato dos membros da comissão anterior. Artigo 11. Nenhuma matéria poderá ser apreciada no período compreendido entre a data de encerramento do mandato dos membros da CMO e a data da instalação da comissão seguinte. Capítulo 3. Da direção. Seção 1. Da direção da comissão. Artigo 12. A comissão CMO terá um presidente e 3 vice-presidentes, eleitos por seus pares com mandato anual, encerrando-se na última terça-feira do mês de março do ano seguinte, vedada a reeleição, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 13. Artigo 13. As funções de presidente e vice-presidente serão exercidas a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 1º. A primeira eleição, no início de cada legislatura, para presidente e segundo vice-presidente, recairá em representantes do Senado Federal e a de primeiro e terceiro vice-presidentes em representantes da Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. O suplente da CMO não poderá ser eleito para as funções previstas neste artigo. Artigo 14. O presidente, nos seus impedimentos ou ausências, será substituído por vice-presidente, na sequência ordinal e, na ausência deles, pelo membro titular mais idoso da CMO, dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo único. Se vagar o cargo de presidente ou de vice-presidente, realizar-se-á nova eleição para escolha do sucessor, que deverá recair em representante da mesma casa, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma indicada no caput. Seção 2. Da competência da presidência. Artigo 15. Ao presidente compete 1. Convocar e presidir as reuniões. 2. Convocar reuniões extraordinárias de ofício ou a requerimento aprovado de qualquer de seus membros. 3. Ordenar e dirigir os trabalhos. 4. Dar à CMO reconhecimento das matérias recebidas. 5. Designar os relatores. 6. Designar os membros e coordenadores dos comitês. 7. Resolver as questões de ordem ou reclamações suscitadas. 8. Decidir preliminarmente sobre contestação orçamentária nos termos do artigo 148, parágrafo 4º. 9. Assinar os pareceres juntamente com o relator da matéria. 10. Desempatar as votações quando ostensivas. 11.
declarar a inadmissibilidade das emendas, ressalvadas as emendas aos projetos de que trata o artigo 25. 12. Responder pela indicação ao presidente da mesa do Congresso Nacional das matérias que devem, nos termos da legislação em vigor, ser autuadas na forma de aviso do Tribunal de Contas da União. Parágrafo único. Das decisões do presidente caberá recurso ao plenário da CMO. Seção 3. Da indicação dos relatores. Artigo 16. A indicação e a designação dos relatores observarão as seguintes disposições. 1. As lideranças partidárias indicarão o relator geral e o relator da receita do projeto de lei orçamentária anual, o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o relator do projeto de lei do plano plurianual. 2. O relator do projeto de lei do plano plurianual será designado alternadamente dentre os representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, não podendo pertencer ao mesmo partido ou bloco parlamentar do presidente. 3. O relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o relator geral do projeto de lei orçamentária anual não poderão pertencer à mesma casa, partido ou bloco parlamentar do presidente. 4. As funções de relator geral do projeto de lei orçamentária anual e relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias serão exercidas a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 5. O relator da receita do projeto de lei orçamentária anual não poderá pertencer à mesma casa, partido ou bloco parlamentar do relator geral do projeto de lei orçamentária anual. 6. As lideranças partidárias indicarão os relatores setoriais do projeto de lei orçamentária anual, segundo os critérios da proporcionalidade partidária e da proporcionalidade dos membros de cada casa na CMO. 7. Os relatores setoriais do projeto de lei orçamentária anual serão indicados dentre os membros das comissões permanentes afetas às respectivas áreas temáticas ou dentre os que tenham notória atuação parlamentar nas respectivas políticas públicas. 8. O critério de rodízio será adotado na designação dos relatores setoriais do projeto de lei orçamentária anual, de forma que não seja designado, no ano subsequente, membro de mesmo partido para relator da mesma área temática. 9. O relator das informações de que trata o artigo 2º 3b não poderá pertencer à bancada do Estado onde se situa a obra ou serviço. 10. Cada parlamentar somente poderá, em cada legislatura, exercer uma vez uma das seguintes funções. Letra A. Relator geral do projeto de lei orçamentária anual. Letra B. Relator da receita do projeto de lei orçamentária anual. Letra C. Relator setorial do projeto de lei orçamentária anual. Letra D. Relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Letra E. Relator do projeto de lei do plano plurianual. Parágrafo 1º. Na ausência de dispositivo específico, a designação dos relatores para cada tipo de proposição observará os critérios da proporcionalidade partidária, o da proporcionalidade dos membros de cada casa na CMO e o de rodízio entre os membros da CMO. Parágrafo 2º. O suplente da CMO poderá ser designado pelo relator. Parágrafo 3º. Ouvido o plenário da CMO, o presidente poderá dispensar a designação de relatores das matérias que tratam os incisos 3, A, C, D e E, e 4 do artigo 2º. Artigo 17. O relator geral, o relator da Receita e os relatores setoriais do projeto de lei orçamentária anual, os relatores dos projetos de lei do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias e o relator das contas de que trata o artigo 56 caput da lei complementar número 101 de 2000 serão indicados no prazo de até 5 dias após a instalação da CMO. Parágrafo 1º. Dentre as relatorias setoriais do projeto de lei orçamentária anual, caberá ao Senado Federal 4 relatorias, observando-se o seguinte. 1. Quando o relator geral pertencer à Câmara dos Deputados, caberá ao Senado Federal a primeira, a terceira, a quinta e a sétima escolhas e à Câmara dos Deputados as demais. 2. Quando o relator geral pertencer ao Senado Federal, caberá ao Senado Federal a segunda, quarta, sexta e oitava escolhas e à Câmara dos Deputados as demais. Parágrafo 2º. Não havendo indicação de relator no prazo definido no caput, o presidente designará como relator o membro do partido na CMO, obedecida 1. A proporcionalidade partidária e a proporcionalidade dos membros de cada casa na CMO. 2. A escolha dentre os membros dos partidos na CMO daquele com maior número de legislaturas e mais idoso. 3. A ordem numérica das áreas temáticas definidas no artigo 26, observado o disposto no parágrafo 1º. Capítulo 4. Dos Comitês Permanentes. Seção 1. Da Constituição e Funcionamento.
Artigo 18. Serão constituídos os seguintes comitês permanentes. 1. Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária. 2. Comitê de Avaliação da Receita. 3. Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves. 4. Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas. Parágrafo 1º. Os comitês serão constituídos por no mínimo 5 e no máximo 10 membros, indicados pelos líderes, não computados os relatores de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 2º. O número de membros de cada comitê será definido pelo presidente, ouvidos os líderes. Parágrafo 3º. Cada comitê contará com um coordenador, escolhido obrigatoriamente dentre seus membros. Parágrafo 4º. Integrarão o Comitê de Avaliação, Controle e Fiscalização da Execução Orçamentária, além dos membros efetivos designados, os relatores setoriais e o relator geral do projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 5º. O relator da Receita do projeto de lei orçamentária anual integrará e coordenará o comitê previsto no inciso 2 do caput. Artigo 19. A designação do conjunto dos membros e coordenadores dos comitês permanentes obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada casa na CMO. Parágrafo 1º. Os membros e coordenadores dos comitês serão designados no prazo de até 5 dias após a instalação da CMO. Parágrafo 2º. O suplente na CMO poderá ser designado membro ou coordenador de comitê. Artigo 20. Os relatórios elaborados pelos comitês permanentes serão aprovados pela maioria absoluta dos seus membros, cabendo aos coordenadores o voto de desempate. Parágrafo único. Os relatórios mencionados no caput serão encaminhados para conhecimento e deliberação da CMO. Artigo 21. Os comitês permanentes darão à CMO e às comissões permanentes de ambas as casas conhecimento das informações que obtiverem e das análises que procederem por meio de relatórios de atividades. Seção 2. Do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária. Artigo 22. Ao Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária cabe 1. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução orçamentária e financeira, inclusive os decretos de limitação de empenho e pagamento, o cumprimento das metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o desempenho dos programas governamentais. 2. Analisar a consistência fiscal dos projetos de lei do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual. 3. Apreciar, após o recebimento das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União para o período respectivo e em relatório único, os relatórios de gestão fiscal previstos no artigo 54 da Lei Complementar nº 101 de 2000. 4. Analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União acerca da execução orçamentária e financeira, bem como do acompanhamento decorrente do disposto no inciso 1 do artigo 59 da Lei Complementar nº 101 de 2000. 5. Analisar as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, exceto as relativas a obras e serviços com indícios de irregularidades e as relativas à receita. Parágrafo 1º. A análise da consistência fiscal de que trata o inciso 2 será feita em conjunto com o Comitê de Avaliação da Receita. Parágrafo 2º. A metodologia a ser utilizada na análise das despesas obrigatórias deverá ser a estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. O Comitê realizará bimestralmente 1. Reuniões de avaliação de seus relatórios com representantes nos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda para discutir a evolução e as projeções das metas fiscais dos grandes itens de despesa, em especial as projeções das despesas obrigatórias e de funcionamento dos órgãos e entidades para o exercício corrente e os 2 seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê. 2. Encontros técnicos com representantes de outros ministérios para discutir a avaliação dos programas de sua responsabilidade, os critérios de aplicação de recursos, os critérios e efeitos da limitação de empenho, a respectiva execução orçamentária, inclusive das ações que foram objeto de emendas parlamentares, as projeções de necessidade de recursos para os exercícios seguintes, bem como outras matérias de competência do Comitê. Seção 3. Do Comitê de Avaliação da Receita. Artigo 23. Ao Comitê de Avaliação da Receita cabe 1. Acompanhar a evolução da arrecadação das receitas. 2. Analisar a estimativa das receitas constantes dos projetos de lei do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual. 3. Analisar as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União concernentes à arrecadação e à renúncia de receitas. Parágrafo único. O Comitê realizará bimestralmente reuniões de avaliação
de seus relatórios com os representantes dos órgãos do Poder Executivo responsáveis pela previsão e acompanhamento da estimativa das receitas. Seção 4. Do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves. Artigo 24. Ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves cabe 1. Propor a atualização das informações relativas a obras e serviços em que foram identificados indícios de irregularidades graves e relacionados em anexo à Lei Orçamentária Anual. 2. Apresentar propostas para o aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemáticas relacionadas com o controle externo das obras e serviços. 3. Apresentar relatório quadrimestral sobre as atividades realizadas pela CMO no período, referentes à fiscalização de obras e serviços suspensos e autorizados por determinação do Congresso Nacional, assim como das razões das medidas. 4. Exercer as demais atribuições de competência da CMO no âmbito da fiscalização e controle da execução das obras e serviços. 5. Subsidiar os relatores no aperfeiçoamento da sistemática de alocação de recursos por ocasião da apreciação de projetos de lei de natureza orçamentária e suas alterações. Seção 5. Do Comitê de Admissibilidade de Emendas. Artigo 25. Ao Comitê de Admissibilidade de Emendas compete propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de relator, aos projetos de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Parágrafo único. Os relatórios das matérias de que trata o caput não poderão ser votadas pela CMO sem votação prévia do relatório do Comitê, salvo deliberação em contrário do plenário da CMO. Capítulo 5. Do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Seção 1. Das áreas temáticas. Artigo 26. O projeto será dividido nas seguintes áreas temáticas, cujos relatórios ficarão a cargo dos respectivos relatores setoriais. 1. Infraestrutura. 2. Saúde. 3. Integração nacional e meio ambiente. 4. Educação, cultura, ciência, tecnologia e esporte. 5. Planejamento e desenvolvimento urbano. 6. Fazenda, desenvolvimento e turismo. 7. Justiça e defesa. 8. Poderes do Estado e representação. 9. Agricultura e desenvolvimento agrário. 10. Trabalho, previdência e assistência social. Parágrafo 1º. As áreas e sub-áreas temáticas, bem como as comissões permanentes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados correspondentes, estão definidas em anexo a essa resolução. Parágrafo 2º. O parecer preliminar poderá atualizar o anexo de que trata o parágrafo 1º com o objetivo de adequar a alterações que ocorrerem na estrutura de órgãos do Poder Executivo. Parágrafo 3º. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, criada após a entrada em vigência dessa resolução, terá direito a 3 emendas de apropriação e 3 emendas de remanejamento. 1. A área temática da referida comissão será: letra A. Infraestrutura. B. Educação, cultura, ciência, tecnologia e esporte. C. Justiça e defesa. D. Saúde. E. Agricultura. 2. As sub-áreas temáticas serão: A. Ministério das Comunicações. B. Ministério da Ciência e Tecnologia. C. Ministério da Defesa. D. Ministério da Educação. E. Ministério da Saúde. F. Ministério da Agricultura. Parágrafo 4º. A Comissão de Educação e a Comissão de Cultura, criados por desmembramento da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados após a entrada em vigência dessa resolução, farão jus, cada colegiado, a 3 emendas de apropriação e a 3 emendas de remanejamento. 1. As áreas temáticas da Comissão de Educação serão: letra A. Educação, cultura, ciência, tecnologia e esporte. B. Justiça e defesa. C. Trabalho, previdência e assistência social. 2. As áreas temáticas da Comissão de Cultura serão: letra A. Educação, cultura, ciência e tecnologia e esporte. Letra B. Justiça e defesa. 3. As sub-áreas temáticas da Comissão de Educação serão: letra A. Ministério da Educação. Letra B. Ministério da Cultura. Letra C. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Letra D. Ministério do Esporte. Letra E. Ministério do Trabalho e Emprego. Letra F. Ministério da Defesa. 4. As sub-áreas temáticas da Comissão de Cultura serão: letra A. Ministério da Cultura. Letra B. Ministério da Educação. Letra C. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Letra D. Ministério do Esporte. Letra E. Ministério da Justiça. Seção 2. Dos Comitês de Assessoramento. Artigo 27.
Poderão ser constituídos até 2 comitês para apoio ao relator geral, ao seu critério, com um mínimo de 3 e no máximo 10 integrantes, por ele indicados. Parágrafo único. A designação dos membros e dos coordenadores dos comitês a que se refere o caput obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada casa na CMO. Seção 3. Da modificação do projeto de lei orçamentária anual. Artigo 28. A proposta de modificação do projeto de lei orçamentária anual enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação o relatório preliminar na CMO. Parágrafo único. Os pedidos para correção da programação orçamentária constante do projeto, originários de órgãos do Poder Executivo, somente serão examinados pelos relatores se solicitados pelo Ministro de Estado da área correspondente, com a comprovação da ocorrência de erro ou omissão de ordem técnica ou legal, e encaminhados pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão ao Presidente. Seção 4. Das audiências públicas. Artigo 29. A CMO realizará audiências públicas para o debate e aprimoramento do projeto, para as quais convidará ministros ou representantes dos órgãos de planejamento, orçamento e fazenda do Poder Executivo e representantes dos órgãos e entidades integrantes das áreas temáticas. Parágrafo 1º. As audiências públicas que tiverem como objeto o debate de assuntos relacionados aos campos temáticos regimentais das comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados serão realizadas sob a coordenação da CMO, na forma de reuniões conjuntas. Parágrafo 2º. A CMO poderá realizar audiências públicas regionais para debater o projeto, quando de interesse de Estado ou região geográfica. Seção 5. Da avaliação da Receita. Subseção 1. Diretrizes gerais. Artigo 30. A análise da estimativa da Receita e das respectivas emendas é de competência do relator da Receita. Parágrafo 1º. O relator da Receita será votado previamente à apresentação do relatório preliminar, observados os prazos estabelecidos no artigo 82. Parágrafo 2º. No prazo de até 10 dias após a votação do último relatório setorial, o relator da Receita poderá propor a atualização da Receita aprovada, tendo em vista eventual revisão de parâmetros e da legislação tributária, com base em avaliação do Comitê de Avaliação da Receita. Parágrafo 3º. Os recursos oriundos da reestimativa prevista no parágrafo 2º serão alocados nas emendas coletivas de apropriação proporcionalmente aos atendimentos efetuados nos relatórios setoriais. Subseção 2. Das emendas à Receita. Artigo 31. São emendas à Receita as que têm por finalidade a alteração da estimativa da Receita, inclusive as que propõem redução dessa estimativa em decorrência de aprovação de projeto de lei, nos termos do artigo 32. Parágrafo único. As compensações na despesa decorrentes da aprovação de emenda que acarrete redução de receita ficarão a cargo do relator geral. Artigo 32. Poderá ser apresentada emenda de renúncia de receita decorrente de projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional, em tramitação em qualquer das suas casas, e satisfaça as seguintes condições. 1. Tenha recebido, previamente ao exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira, parecer favorável de mérito, na casa de origem, pelas comissões permanentes. 2. Esteja, até o prazo final para a apresentação de emendas, instruído com a estimativa da renúncia de receita dele decorrente, oriunda do Poder Executivo ou de órgão técnico especializado em matéria orçamentária do Poder Legislativo. Parágrafo único. A emenda de que trata o caput somente será aprovada caso indique os recursos compensatórios necessários, provenientes de anulação de despesas ou de acréscimo de outra receita, observado o disposto no artigo 41. Subseção 3. Do relatório da Receita. Artigo 33. O relatório da Receita será elaborado com auxílio do Comitê de Avaliação da Receita. Parágrafo único. A metodologia a ser utilizada na análise de estimativa da receita deverá ser a estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 34. O relatório da Receita deverá conter 1. Exame da conjuntura macroeconômica e do endividamento e seu impacto sobre as finanças públicas. 2. Análise da evolução da arrecadação das receitas e a sua estimativa no projeto, com ênfase na metodologia e nos parâmetros utilizados. 3. Avaliação, em separado, das receitas próprias para entidades da administração indireta, em especial as pertencentes às agências reguladoras. 4. Demonstrativo das receitas reestimadas, comparando-as com as do projeto, classificadas por natureza e fonte. 5.
Demonstrativo das propostas de pareceres às emendas à receita e de renúncia de receitas. 6. O montante de eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas, discriminando as variações positivas e negativas por natureza e fonte de recursos. 7. Indicação dos montadores de despesa a serem reduzidos no parecer preliminar quando necessário. 8. A verificação do atendimento às normas constitucionais e legais pertinentes à receita, especialmente quanto à compatibilidade do projeto com a lei no plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo único. O relatório da Receita não poderá propor o cancelamento, parcial ou total, de dotações constantes do projeto. Seção 6. Da avaliação da despesa. Subseção 1. Da participação das comissões. Artigo 35. A participação das comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados no processo de apreciação do projeto dar-se-á na forma do disposto no artigo 90 do Regimento Comum e das disposições desta resolução. Artigo 36. As comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, cujas competências materiais sejam correlatas, poderão, em conjunto, sugerir ao relator geral a inclusão no relatório preliminar de até 3 programas ou ações por sub-área temática para integrar a programação prioritária passível de ser objeto de emendas, de que trata o artigo 53.3. Parágrafo único. As sugestões deverão observar as prioridades e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias a serem encaminhadas ao relator geral, por intermédio da Secretaria da CMO, acompanhadas de cópia da ata de deliberação, no prazo de até 5 dias antes da apresentação do relatório preliminar. Subseção 2. Da classificação e diretrizes gerais sobre emendas à despesa. Artigo 37. As emendas à despesa são classificadas como de remanejamento, de apropriação ou de cancelamento. Artigo 38. Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente de dotações constantes do projeto, exceto as da reserva de contingência. Parágrafo 1º. A emenda de remanejamento somente poderá ser aprovada com a anulação das dotações indicadas na própria emenda, observada a compatibilidade das fontes de recursos. Parágrafo 2º. Será inadmitida a emenda de remanejamento que não atenda ao disposto neste artigo e nos artigos 47 e 48. Artigo 39. Emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de 1. Recursos integrantes da reserva de recursos a que se refere o artigo 56. 2. Outras dotações, definidas no parecer preliminar. Artigo 40. Emenda de cancelamento é a que propõe, exclusivamente, a redução de dotações constantes do projeto. Artigo 41. A emenda ao projeto que propõe acréscimo ou inclusão de dotações somente será aprovada caso 1. Seja compatível com a lei do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre, letra A, dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. 3. Não seja constituída de várias ações que devam ser objeto de emendas distintas. E 4. Não contraria as normas dessa resolução, bem como as previamente aprovadas pela CMO. Parágrafo único. Somente será aprovada emenda que propõe a anulação de despesa mencionada nas alíneas do inciso 2, quando se referir à correção de erros ou omissões. Artigo 42. A emenda ao projeto não será aprovada em valor superior ao solicitado, ressalvados os casos de remanejamento entre emendas individuais de mesmo autor, observado o limite global previsto no artigo 52(2)(i). Subseção 3. Das emendas de comissão. Artigo 43. As comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, relacionadas em anexo a esta resolução, cujas competências estejam direta e materialmente relacionadas à área de atuação pertinente à estrutura de administração da Administração Pública Federal, poderão apresentar emendas ao projeto. Artigo 44. As emendas de comissão deverão 1.
ser apresentada juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação. 2. Ter caráter institucional e representar interesse nacional, observado o disposto no artigo 47, incisos 2 a 5, vedada a destinação a entidades privadas, salvo se contemplar em programação constante do projeto. 3. Conter, na sua justificação, elementos, critérios e fórmulas que determinem a aplicação dos recursos, em função da população beneficiada pela respectiva política pública, quando se tratar de transferências voluntárias de interesse nacional. Parágrafo 1º. Poderão ser apresentadas 1. Até 4 emendas, sendo 2 de apropriação e 2 de remanejamento, para as comissões cuja competência esteja restrita a uma única sub-área temática, conforme definido no parágrafo 1º do artigo 26 dessa resolução, e observados os quantitativos constantes do anexo a esta resolução. 2. Até 8 emendas, sendo 4 de apropriação e 4 de remanejamento, para aquelas cuja competência abranja mais de uma sub-área temática, observados os quantitativos constantes do anexo a essa resolução. Parágrafo 2º. As mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados poderão apresentar emendas, sendo 4 de apropriação, até 4 de apropriação e até 4 de remanejamento. Artigo 45. As emendas de remanejamento somente poderão propor acréscimos e cancelamentos em dotações de caráter institucional e de interesse nacional, no âmbito da mesma sub-área temática e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos. Subseção 4. Das emendas de bancada estadual. Artigo 46. As bancadas estaduais no Congresso Nacional poderão apresentar emendas ao projeto, relativas a matérias de interesse de cada Estado ou Distrito Federal. Artigo 47. As emendas de bancada estadual deverão 1. Ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação, aprovada por 3/4 dos deputados e 2/3 dos senadores da respectiva unidade da Federação. 2. Identificar de forma precisa o seu objetivo, vedada a designação genérica de programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na execução, em transferências voluntárias, convênios ou similares para mais de um ente federativo ou entidade privada. 3. Nos casos de projetos, contemplar alternativamente letra A. Projeto de grande vulto, conforme definido na Lei do Plano Plurianual. Letra B. Projeto estruturante, nos termos do parecer preliminar, especificando-se o seu objeto e a sua localização. 4. No caso de atividades ou operações especiais, restringir-se às modalidades de aplicação 30 governo estadual e 90 aplicação direta. 5. Em sua justificação, conter no mínimo, letra A, os elementos necessários para avaliar a relação de custo-benefício da ação pretendida e seus aspectos econômicos sociais. Letra B. O valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar em caso de projeto. Letra C. As demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas. Parágrafo 1º. Poderão ser apresentadas no mínimo 15 e no máximo 20 emendas de apropriação, além de 3 emendas de remanejamento, sendo que 1. As bancadas estaduais com mais de 11 parlamentares poderão apresentar, além do mínimo de 15 emendas, uma emenda de apropriação para cada grupo completo de 10 parlamentares da bancada que exceder a 11 parlamentares. 2. Nas bancadas estaduais integradas por mais de 18 parlamentares, caberá à representação do Senado Federal a iniciativa da apresentação de 3 emendas de apropriação dentre aquelas que trata o caput. Parágrafo 2º. Os projetos constantes de lei orçamentária anual, oriundos de aprovação de emendas da bancada estadual, uma vez iniciados, deverão ser, anualmente, objeto de emendas apresentadas pela mesma bancada estadual até a sua conclusão, salvo se 1. Constem do projeto de lei orçamentária, ou 2. A execução física não tiver alcançado 20% do total da obra, ou 3. Houver comprovado impedimento legal à continuidade da obra, ou 4. Houver decisão em contrário da unanimidade da bancada. Parágrafo 3º. Na hipótese do descumprimento do disposto no parágrafo 2º, 1. O Comitê de Admissibilidade de Emendas proporá a inadmissibilidade de emendas de bancada estadual em número equivalente àquelas que deixaram de ser apresentadas, a partir daquela com menor valor proposto.
2. O relator geral substituirá a emenda de que trata o inciso 1 por emenda necessária à continuidade do projeto. Artigo 48. As emendas de remanejamento somente poderão propor acréscimos e cancelamentos em dotações no âmbito da respectiva unidade da federação, mesmo órgão e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recurso. Artigo 48. As emendas de remanejamento somente poderão propor acréscimos e cancelamentos em dotações no âmbito da respectiva unidade da federação, mesmo órgão e mesmo grupo de natureza de despesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos. Subseção 5. Das emendas individuais. Artigo 49. Cada parlamentar poderá apresentar até 25 emendas ao projeto, cabendo ao parecer preliminar fixar o valor total do conjunto das emendas a serem apresentadas por mandato parlamentar, nos termos do artigo 52(2)-i. Artigo 50. As emendas individuais. 1. Que destinarem recursos a entidades de direito público deverão observar a programação passível de ser objeto de emendas, definida pelo parecer preliminar. 2. Que destinarem recursos a entidades privadas deverão observar a programação passível de objeto de emendas, definida no parecer preliminar e, cumulativamente, letra A. Atender às disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. Estipular as metas em que a beneficiária deverá cumprir, demonstrando a sua compatibilidade com o valor da emenda. C. Identificar a entidade beneficiada, seu endereço e o nome dos responsáveis pela direção. 3. Deverão, no caso de projetos, resultar, em seu conjunto, em dotação suficiente para a conclusão da obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere. Parágrafo único. O parecer preliminar especificará os elementos que deverão constar da justificativa das emendas individuais. Subseção 6. Do parecer preliminar. Artigo 51. O relator geral apresentará relatório preliminar que, aprovado pelo plenário da CMO, estabelecerá os parâmetros e critérios que deverão ser obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório do projeto pelo relator geral e pelos relatores setoriais. Artigo 52. O relatório preliminar será composto de duas partes. 1. Parte geral, que conterá, no mínimo, análise. Letra A. Das metas fiscais em função dos resultados primário e nominal implícitos no projeto, comparando-as com as dos dois últimos exercícios. B. Do atendimento ao disposto na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. Da observância dos limites previstos na Lei Complementar nº 101 de 2000. D. Das despesas divididas por área temática, incluindo a execução recente. E. Da programação orçamentária comparada com a execução do exercício anterior e o autorizado pela lei orçamentária em vigor. F. De outros temas relevantes. 2. Parte especial, que conterá no mínimo, letra A, as condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos pelos relatores setoriais e pelo relator geral no remanejamento e no cancelamento de dotações constantes do projeto. Letra B. Os eventuais cancelamentos prévios efetuados nas dotações constantes do projeto, antecedentes à atuação dos relatores setoriais. Letra C. As propostas de ajustes na despesa decorrentes da aprovação do relatório da Receita e da reavaliação das despesas obrigatórias e da reserva de contingência. D. Os critérios que serão adotados na distribuição da reserva de recursos. E. As competências temáticas dos relatores setoriais e do relator geral e a estrutura básica de seus relatórios. F. Os critérios a serem observados para a redução das desigualdades interregionais em conformidade com o artigo 165, parágrafo 7º da Constituição. G. As orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as de relator. H. A classificação das emendas de relator quanto à finalidade. I. O limite global para apresentação e aprovação de emendas individuais por mandato parlamentar, bem como a origem dos recursos destinados a seu atendimento. J. O valor mínimo por bancada estadual para atendimento das emendas de apropriação, nos termos do artigo 57. K. A programação passível de ser objeto de emendas individuais, de que trata o artigo 50, 1 e 2.
que deverá estar relacionada com o desenvolvimento econômico-social e com a implantação de políticas públicas. L. As medidas saneadoras necessárias para a correção de eventuais erros, omissões ou inconsistências detectadas no projeto. M. As sugestões apresentadas pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre programação passível de emendas, nos termos do artigo 36. Artigo 53. O parecer preliminar poderá 1. Determinar o remanejamento de dotações em nível de função, subfunção, programa, ação, órgão ou área temática. 2. Definir outras alterações e limites que contribuam para adequar a estrutura, a composição e a distribuição de recursos às necessidades de programação orçamentária. 3. Estabelecer a programação prioritária passível de ser objeto de emendas coletivas. Artigo 54. O relatório do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária que analisar a consistência fiscal do projeto, nos termos do disposto no artigo 22, 2, será parte integrante do parecer preliminar. Artigo 55. Ao relatório preliminar poderão ser apresentadas emendas por parlamentares e pelas comissões permanentes das duas casas do Congresso Nacional. Subseção 7. Da distribuição de recursos. Artigo 56. A reserva de recursos será composta dos eventuais recursos provenientes da reestimativa das receitas, da reserva de contingência e outros definidos no parecer preliminar, deduzidos os recursos para atendimento de emendas individuais, de despesas obrigatórias e de outras despesas definidas naquele parecer. Parágrafo único. Não integram a base de cálculo do caput os recursos provenientes de autorizações de cancelamentos seletivos contidas no parecer preliminar que dependam de avaliação posterior dos relatores. Artigo 57. Os recursos líquidos destinados ao atendimento de emendas coletivas de apropriação, calculados de acordo com o artigo 56, caput, terão o seguinte destino, observada a vinculação de fontes. 1. 25% para as emendas de bancada estadual, distribuídos na forma do parágrafo 1º desse artigo. 2. 55% aos relatores setoriais para as emendas de bancada estadual e as de comissão. 3. 20% ao relator geral para alocação entre as emendas de bancada estadual e de comissão, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata o inciso 1 do caput serão distribuídos na seguinte proporção. 1. 50% com base nos critérios estabelecidos para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, FPE. 2. 40% com base na média histórica de atendimento das respectivas bancadas estaduais nos últimos 3 anos. 3. 10% com base na população residente estimada pelo IBGE. Parágrafo 2º. O relator geral, na distribuição dos recursos de que trata o inciso 3 do caput, assegurará que o montante de recursos destinado ao atendimento de emendas de comissão não seja inferior a 15% do total dos recursos líquidos de que trata o caput desse artigo. Subseção 8. Das disposições gerais sobre as competências e atribuições dos relatores. Artigo 58. O relator geral e os relatores setoriais observarão, na elaboração de seus relatórios, os limites e critérios fixados no parecer preliminar, vedada a utilização na aprovação de emendas de quaisquer fontes que não tenham sido autorizadas naquele parecer. Artigo 59. As propostas de parecer às emendas de relator deverão ter o mesmo valor da emenda apresentada. Artigo 60. As modificações introduzidas à programação orçamentária pelos relatores dependerão da apresentação e publicação da respectiva emenda. Subseção 9. Dos relatores setoriais. Artigo 61. Os relatores setoriais utilizarão para atendimento de emendas coletivas de apropriação as fontes de recursos definidas no parecer preliminar. Artigo 62. Os relatores setoriais debaterão o projeto nas comissões permanentes antes da apresentação de seus relatórios, observadas as áreas temáticas correspondentes, podendo ser convidados representantes da sociedade civil. Artigo 63. Os membros das comissões permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados serão convidados para participar da discussão dos relatórios setoriais pertinentes. Artigo 64. O relator setorial que, no prazo regimental, não apresentar o seu relatório, será destituído. Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no caput, a programação orçamentária da respectiva área temática e as emendas a ela apresentadas serão apreciadas exclusivamente pelo relator geral. Subseção 10. Do relator geral.
Artigo 65. A apreciação da reserva de contingência e do texto da lei será de responsabilidade do relator geral. Artigo 66. O relator geral poderá propor em seu relatório acréscimos e cancelamentos aos valores aprovados para as emendas coletivas de apropriação nos pareceres setoriais, utilizando as fontes de recursos definidas no parecer preliminar. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput não poderá ser superior a 10% do valor aprovado para cada emenda no parecer setorial. Artigo 67. É vedado ao relator geral propor a aprovação de emendas com parecer setorial pela rejeição. Artigo 68. O relator geral poderá propor em seu relatório alterações no atendimento das emendas de bancadas estaduais, por solicitação de 2/3 dos deputados e 2/3 dos senadores da respectiva bancada. Artigo 69. As propostas de parecer do relator geral às emendas somente poderão ser incorporadas aos sistemas informatizados após a apreciação conclusiva de todos os relatórios setoriais pela CMO, ressalvado o disposto no artigo 64. Subseção 11. Dos relatórios. Artigo 70. Os relatores do projeto deverão, em seus relatórios, 1. Analisar a. O atendimento das normas constitucionais e legais, especialmente quanto à compatibilidade do projeto com a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Complementar nº 101 de 2000. B. A execução orçamentária recente, comparando-a com os valores constantes do projeto. Letra C. Os efeitos da aprovação dos créditos especiais e extraordinários aprovados ou em apreciação pelo Congresso nos últimos 4 meses de exercício. D. Os critérios utilizados nos cancelamentos e acréscimos efetuados na programação orçamentária e seus efeitos sobre a distribuição regional. E. As medidas adotadas em relação às informações enviadas pelo Tribunal de Contas da União quanto às obras e serviços com indícios de irregularidades graves justificando sua inclusão ou manutenção. 2. Indicar para votação em separado os subtítulos que tenham contrato, convênio, parcela, trecho ou subtrecho em que foram identificados, de acordo com informações do Tribunal de Contas da União, indícios de irregularidades graves. 3. Apresentar demonstrativos. A. Do voto do relator às emendas individuais à despesa, por tipo de proposta de parecer e por autor, contendo para cada um o número da emenda, a classificação institucional, funcional e programática, a denominação do subtítulo, a decisão e o valor concedido. B. Do voto do relator às emendas coletivas à despesa, por tipo de proposta de parecer, unidade da federação e autor, contendo para cada um o número da emenda, a classificação institucional, funcional e programática, a denominação do subtítulo, a decisão e o valor concedido. C. Das emendas com proposta de parecer pela inadmissibilidade. 4. Anexar os espelhos das emendas de relator, acompanhados dos respectivos fundamentos técnicos e legais do demonstrativo dessas emendas por modalidade. Artigo 71. Se o relator concluir por substitutivo, deverá apresentar a programação de trabalho na forma de autógrafo. Artigo 72. O relatório do relator geral deverá apresentar demonstrativo das propostas de pareceres às emendas do texto e de cancelamento. Artigo 73. Os seguintes demonstrativos deverão estar disponíveis na CMO, até a apresentação dos relatórios correspondentes. 1. Dos acréscimos e cancelamentos das dotações por unidade orçamentária e por subtítulo, com a especificação das metas correspondentes, indicando expressamente aqueles constantes das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 2º, 3b. 2. Dos acréscimos e cancelamentos das dotações por unidade de federação. Artigo 74. Os relatórios dos comitês previstos no artigo 18, 3 e 4 e no artigo 27 integrarão o relatório do relator geral. Seção 7. Da apreciação e da votação. Subseção 1. Das diretrizes gerais para apreciação e votação. Artigo 75. Os relatórios setoriais serão apreciados pela CMO individualmente. Artigo 76. A apreciação do relatório geral somente terá início após a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei do Plano Plurianual ou de projeto de lei que o revise. Artigo 77. Na apreciação do relatório do relator geral serão votadas inicialmente as emendas que proponham cancelamento parcial ou total de dotações constantes do projeto e, em seguida, as emendas destinadas a alterar o texto do projeto,
ressalvados os destaques. Artigo 78. O remanejamento de valores entre emendas de um mesmo autor somente será acatado se solicitado ao presidente, até a apresentação do relatório setorial respectivo pelo 1. Autor da emenda no caso de emenda individual. 2. Coordenador de bancada estadual ou membro da CMO por ele autorizado, observado o artigo 47.1. 3. Presidente de comissão permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou membro da comissão autorizado pelo respectivo presidente, observado o artigo 44.1. Subseção 2. Dos destaques. Artigo 79. Os destaques observarão o disposto nessa subseção e nos artigos 138 e 139. Artigo 80. Somente será admitido destaque 1. Ao projeto, letra A, para recompor dotação cancelada até o limite de 3 destaques por membros da CMO, inadmitidos os que tenham como objetivo recompor dotação reduzida por cancelamento linear. B. Para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido do texto da lei. 2. Ao substitutivo, letra A, para suprimir dotação. B. Para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo constante do texto da lei. 3. A emenda. Letra A. A despesa, para aumentar ou incluir dotação por meio de aprovação de emenda com voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial. B. A despesa, para reduzir dotação por meio de rejeição de emenda com voto do relator pela aprovação ou aprovação parcial. C. De cancelamento, para aumentar ou incluir dotação por meio de rejeição de emenda com voto do relator pela aprovação ou aprovação parcial. D. De cancelamento, para reduzir dotação por meio de aprovação de emenda com voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial. E. A receita, para aumentar a receita por meio de aprovação de emenda com voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial. F. A receita, para reduzir receita por meio de rejeição de emenda com voto do relator pela aprovação ou aprovação parcial. G. De renúncia de receita para reduzir receita por meio de aprovação de emenda com voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial. H. De renúncia de receita para aumentar receita por meio de rejeição de emenda com voto do relator pela aprovação ou aprovação parcial. I. De texto para inclusão de dispositivo do texto da lei por meio de aprovação de emenda com voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial. Parágrafo único. Solicitada a votação em separado de destaque, a sua rejeição implica a rejeição dos valores propostos pelo relator em seu voto. Artigo 81. O destaque com a finalidade de incluir, aumentar ou recompor dotação ou reduzir receita somente poderá ser aprovado pela CMO caso tenha sido 1. Identificada a origem dos recursos necessários ao seu atendimento, admitidos somente os provenientes de a. Cancelamento de dotação proposto em emenda do autor ao destaque. B. Remanejamento de dotação entre emendas do autor do destaque. C. Cancelamento de dotação decorrente da aprovação de destaque que trata o artigo 80, 3, B e D. D. Cancelamento de dotação indicado pelos respectivos relatores. 2. Comprovada a existência de recursos em montante suficiente para atendimento do destaque. Subseção 3. Dos prazos. Artigo 82. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos. 1. Até 5 dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto. 2. Até 30 dias para a realização de audiências públicas a partir do término do prazo definido no inciso 1. 3. Até 15 dias para apresentação de emendas à receita e de renúncia de receitas ao projeto, a partir do prazo definido no inciso 1. 4. Até 3 dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas à receita e de renúncia de receitas, a partir do prazo definido no inciso 3. 5. Até 20 dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório da receita, a partir do prazo definido no inciso 3. 6. Até 3 dias para a votação do relatório da receita e suas emendas, a partir do prazo definido no inciso 5. 7. Até 5 dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório preliminar, a partir do término do prazo definido no inciso 6. 8. Até 3 dias para apresentação de emendas ao relatório preliminar, a partir do término do prazo definido pelo inciso 7. 9.
Até 3 dias para a votação do relatório preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso 8. 10. Até 10 dias para a apresentação de emendas ao projeto, a partir do término do prazo definido pelo inciso 9. 11. Até 5 dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo definido no inciso 10. 12. Até 24 dias para apresentação, publicação, distribuição e votação dos relatórios setoriais, a partir do término do prazo definido no inciso 10. 13. Até 17 dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório do relator geral, a partir do término do prazo definido no inciso 12. 14. Até 5 dias para o encaminhamento do parecer da CMO à mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso 13. 15. Até 3 dias para a implantação das decisões no plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional. Capítulo 6. Do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Seção 1. Das Diretrizes Gerais. Artigo 83. A proposta de modificação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do relatório preliminar na CMO. Seção 2. Das audiências públicas. Artigo 84. Antes da apresentação do relatório preliminar, será realizada audiência pública com o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para a discussão do projeto. Parágrafo 1º. O Presidente poderá solicitar ao Ministro que encaminhe à CMO, no prazo de até 5 dias antes da audiência, textos explicativos sobre 1. As prioridades e metas para o exercício seguinte nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição. 2. As metas para receita, despesa, resultado primário e nominal e montante da dívida pública nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000. 3. Os critérios para distribuição de recursos entre os projetos novos, projetos em andamento e conservação do patrimônio público. 4. O relatório que contém as informações necessárias à avaliação da distribuição de que trata o inciso 3, conforme determina o artigo 45 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. O Presidente poderá solicitar ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão o encaminhamento de textos explicativos sobre as demais matérias pertinentes ao conteúdo do projeto e seus anexos, a pedido do relator. Seção 3. Do parecer preliminar. Artigo 85. O relatório preliminar conterá a avaliação do cenário econômico, fiscal e social do projeto, dos parâmetros que foram utilizados para sua elaboração e das informações constantes de seus anexos. Parágrafo único. O relatório preliminar conterá, quanto ao anexo de metas e prioridades, 1. As condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos pelo relator no cancelamento das metas constantes do anexo. 2. Os critérios que serão utilizados pelo relator para acolhimento das emendas. 3. Demonstrativo contendo os custos unitários estimados das ações nele constantes. 4. Disposições sobre a apresentação e apreciação de emendas individuais e coletivas. Artigo 86. Ao relatório preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas comissões permanentes das duas casas do Congresso Nacional. Seção 4. Das emendas ao anexo de metas e prioridades. Artigo 87. Ao anexo de metas e prioridades do projeto poderão ser apresentadas emendas de comissão e de bancada estadual, observado no que couber o disposto nos artigos 44 e 47 e os seguintes limites. 1. Até 5 emendas para as comissões permanentes do Senado Federal e das Câmaras dos Deputados. 2. Até 5 emendas para bancadas estaduais do Congresso Nacional. Artigo 88. Cada parlamentar poderá apresentar até 5 emendas. Artigo 89. A aprovação de emenda ao anexo de metas e prioridades da LDO não dispensa a exigência de apresentação da emenda correspondente ao projeto de lei orçamentária. Artigo 90. Serão inadmitidas as emendas que proponham a inclusão de ações não constantes na lei no plano plurianual. Artigo 91. Aplicam-se no que couber às emendas do anexo de metas e prioridades as disposições relativas às emendas à despesa do projeto de lei orçamentária anual. Seção 5. Dos prazos. Artigo 92. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos. 1. Até 5 dias para a publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto.
2. Até 7 dias para a realização de audiências públicas a partir do término do prazo definido no inciso 1. 3. Até 17 dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório preliminar a partir do término do prazo definido no inciso 1. 4. Até 3 dias para apresentação de emendas ao relatório preliminar a partir do término do prazo definido no inciso 3. 5. Até 6 dias para a votação do relatório preliminar e suas emendas a partir do término do prazo definido no inciso 4. 6. Até 10 dias para apresentação de emendas a partir do término do prazo definido no inciso 5. 7. Até 5 dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas a partir do término do prazo definido no inciso 6. 8. Até 35 dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório a partir do término do prazo definido pelo inciso 6. 9. Até 5 dias para o encaminhamento do parecer da CMO à mesa do Congresso Nacional a partir do término do prazo definido no inciso 8. Artigo 93. Vide retificação publicada no Diário Oficial de 28 de 12 de 2006. Capítulo 7. Do Projeto de Lei do Plano Plurianual. Seção 1. Diretrizes Gerais. Artigo 94. O relatório do projeto será elaborado por um único relator. Artigo 95. A proposta de modificação do projeto de lei do Plano Plurianual enviada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos do artigo 166, parágrafo 5º da Constituição, somente será apreciada se recebida até o início da votação do relatório preliminar na CMO. Artigo 96. A CMO poderá realizar audiências públicas regionais para debater o projeto, quando de interesse do Estado ou região geográfica. Seção 2. Das emendas. Artigo 97. Ao projeto de lei do Plano Plurianual ou ao projeto que o revise, poderão ser apresentadas emendas de comissão e de bancada estadual, observado no que couber o disposto nos artigos 44 e 47 e os seguintes limites. 1. Até 5 emendas para as comissões permanentes do Senado Federal das Câmaras dos Deputados. 2. Até 5 emendas para as bancadas estaduais do Congresso Nacional. Artigo 98. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 emendas ao projeto de lei do Plano Plurianual ou ao projeto que o revise. Artigo 99. O parecer preliminar disporá sobre a apresentação e apreciação de emendas individuais e coletivas ao projeto. Parágrafo único. As disposições do parecer preliminar sobre emendas ao projeto aplicam-se às emendas ao projeto de lei que o revise. Artigo 100. Aplicam-se, no que couber, às emendas às ações orçamentárias do Plano Plurianual, as disposições relativas às emendas à despesa do projeto de lei orçamentária anual. Seção 3. Dos comitês de assessoramento. Artigo 101. Poderá ser constituído um comitê para apoio ao relator, ao seu critério, com o mínimo de 3 e o máximo de 10 integrantes por ele indicados. Parágrafo único. A designação dos membros e do coordenador do comitê a que se refere o caput obedecerá ao critério da proporcionalidade partidária e ao da proporcionalidade dos membros de cada casa na CMO. Seção 4. Do parecer preliminar. Artigo 102. O relatório preliminar conterá, no mínimo, 1. As condições, restrições e limites que deverão ser obedecidos pelo relator no remanejamento e no cancelamento de valores financeiros constantes do projeto. 2. Os critérios que serão adotados na distribuição, entre os programas ou órgãos responsáveis por programas, dos eventuais recursos adicionais decorrentes da reestimativa das receitas. 3. As orientações específicas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as de relator. 4. As orientações específicas referentes à estrutura e ao conteúdo do relatório do relator. Parágrafo único. Ao relatório preliminar poderão ser apresentadas emendas, por parlamentares e pelas comissões permanentes das duas casas do Congresso Nacional. Seção 5. Do relatório. Artigo 103. O relatório do projeto conterá 1. Análise do atendimento das normas constitucionais e legais. 2. Exame crítico e prospectivo da conjuntura econômica e da consistência fiscal do período de aplicação do plano. 3. Avaliação das diretrizes e dos objetivos do plano. 4. Avaliação das diretrizes e dos objetivos do plano. 5. Demonstrativos dos pareceres às emendas por autor e número de emenda. 6. Análise de programação. 7. Critérios e parâmetros utilizados para o acolhimento de emendas. 8.
Demonstrativos dos acréscimos e cancelamentos efetuados na programação. Artigo 104. Os relatórios dos comitês previstos no artigo 18, 2 e 4 e no artigo 101 integrarão o relatório do relator. Seção 6. Dos prazos. Artigo 105. Na tramitação do projeto serão observados os seguintes prazos. 1. Até 5 dias para publicação e distribuição em avulsos a partir do recebimento do projeto. 2. Até 14 dias para a realização de audiências públicas a partir do término do prazo definido no inciso 1. 3. Até 10 dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório preliminar a partir do término do prazo definido no inciso 1. 4. Até 3 dias para apresentação de emendas ao relatório preliminar a partir do término do prazo definido no inciso 3. 5. Até 6 dias para a votação do relatório preliminar e suas emendas, a partir do término do prazo definido no inciso 4. 6. Até 10 dias para a apresentação de emendas ao projeto a partir da aprovação do relatório preliminar. 7. Até 5 dias para a publicação e distribuição de avulsos das emendas a partir do término do prazo definido no inciso 6. 8. Até 21 dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório a partir do término do prazo definido no inciso 6. 9. Até 7 dias para encaminhamento do parecer da CMO à mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso 8. Capítulo 8. Da apreciação dos projetos de lei de créditos adicionais. Seção 1. Diretrizes gerais. Artigo 106. Os projetos somente serão apreciados pela CMO até o dia 20 de novembro de cada ano. Artigo 107. Os projetos sobre os quais a CMO não emitir parecer no prazo de que trata o artigo 106 serão apreciados pelo plenário do Congresso Nacional. Seção 2. Das emendas. Artigo 108. Cada parlamentar poderá apresentar até 10 emendas a crédito adicional. Artigo 109. As emendas não serão admitidas quando 1. Contemplarem programação em unidade orçamentária não beneficiária do crédito. 2. Oferecerem como fonte de cancelamento compensatório, previsto no artigo 166, parágrafo 3º, 2 da Constituição, programação que: letra A. Não conste do projeto de lei ou conste somente como cancelamento proposto. Ou B. Integre dotação à conta de recursos oriundos de operações de crédito internas ou externas e as respectivas contrapartidas, ressalvados os casos decorrentes de correção de erro ou de omissão de ordem técnica ou legal, devidamente comprovados. 3. Propuserem, letra A, em projetos de lei de crédito suplementar, programação nova. B. Em projetos de lei de crédito especial, a suplementação de dotações já existentes na lei orçamentária. C. Em projetos de lei de crédito adicional, a anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo de cancelamento, sem indicar, como compensação, a programação a ser cancelada no correspondente anexo de suplementação. 4. Ocasionarem aumento no valor original do projeto, ressalvado o disposto no artigo 144.1. Parágrafo 1º. O relator indicará em seu relatório as emendas que, no seu entender, deverão ser declaradas inadmitidas. Parágrafo 2º. O relator apresentará em seu relatório os critérios utilizados nos cancelamentos e acréscimos efetuados à programação constante do projeto. Seção 3. Dos créditos extraordinários, abertos por medida provisória. Artigo 110. A CMO, no exame e omissão de parecer de medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme artigos 62 e 167, parágrafo 3º da Constituição, observará no que couber o rito estabelecido em resolução específica do Congresso Nacional. Parágrafo único. A inclusão de relatório de medida provisória na ordem do dia da CMO será automática e sua apreciação terá precedência sobre as demais matérias em tramitação. Artigo 111. Somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente. Seção 4. Dos prazos. Artigo 112. Na tramitação dos projetos serão observados os seguintes prazos. 1. Até 5 dias para publicação e distribuição em avulsos, a partir do recebimento do projeto. 2. Até 8 dias para apresentação de emendas, a partir do término do prazo previsto no inciso 1. 3. Até 5 dias para publicação e distribuição de avulsos das emendas, a partir do término do prazo previsto no inciso 2. 4. Até 15 dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo definido no inciso 3.
Capítulo 9. Da apreciação dos projetos de lei de planos e programas nacionais, regionais e setoriais. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 113. A CMO emitirá parecer quanto à adequação e compatibilidade dos projetos de lei de planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição, ao plano plurianual, após aqueles terem sido apreciados pelas comissões de mérito de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo único. O parecer de que trata o caput será apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em sessão conjunta. Seção 2. Dos prazos. Artigo 114. Na tramitação dos projetos serão observados os seguintes prazos. 1. Até 40 dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório, a partir do recebimento do projeto. 2. Até 15 dias para apresentação de emendas saneadoras da incompatibilidade ou inadequação orçamentária ou financeira, a partir do término do prazo previsto no inciso 1. 3. Até 15 dias para apresentação do relatório às emendas apresentadas, a partir do término do prazo previsto no inciso 2. 4. Até 7 dias para a discussão e votação do relatório, a partir do término do prazo previsto no inciso 3. 5. Até 5 dias para encaminhamento do parecer da comissão à mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso 4. 6. Até 3 dias para a sistematização das decisões do plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional. Capítulo 10. Da apreciação das contas. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 115. O relator das contas apresentadas nos termos do artigo 56 caput e parágrafo 2º da Lei Complementar, número 101, de 2000, apresentará relatório que contemplará todas as contas e concluirá pela apresentação de projeto de decreto legislativo, ao qual poderão ser apresentadas emendas na CMO. Parágrafo único. No início dos trabalhos do segundo período de cada sessão legislativa, a comissão realizará audiência pública com o ministro relator do Tribunal de Contas da União, que fará exposição do parecer prévio das contas referidas no caput. Seção 2. Dos prazos. Artigo 116. Na apreciação das prestações de contas serão observados os seguintes prazos. 1. Até 40 dias para apresentação, publicação e distribuição do relatório e do projeto de decreto legislativo, a partir do recebimento do parecer prévio. 2. Até 15 dias para apresentação de emendas ao relatório e ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso 1. 3. Até 15 dias para apresentação do relatório às emendas apresentadas, a partir do término do prazo previsto no inciso 2. 4. Até 7 dias para a discussão e votação do relatório e do projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso 3. 5. Até 5 dias para o encaminhamento do parecer da CMO à mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso 4. 6. Até 3 dias para a sistematização das decisões do plenário do Congresso Nacional e geração dos autógrafos, a partir da aprovação do parecer pelo Congresso Nacional. Capítulo 11. Do acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira da gestão fiscal. Seção 1. Diretrizes gerais. Artigo 117. No exercício da competência de que tratam os artigos 70 e 71 da Constituição, aplica-se, no que couber, o disposto na Lei 8.443, de 16 de julho de 92. Artigo 118. A CMO, na apreciação das matérias mencionadas no artigo 2, artigo 2º, 3, A, C, D e E, poderá decidir pela apresentação de projeto de decreto legislativo com base no artigo 49(5) da Constituição, determinando ainda a órgãos ou entidades a adoção das medidas cabíveis. Artigo 119. O projeto de decreto legislativo referente ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira poderá ser objeto de emendas na CMO. Seção 2. Dos prazos. Artigo 120. Na tramitação das proposições serão observados os seguintes prazos. 1. Até 5 dias para a publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos na linha do artigo 2º, 3, a partir do recebimento. 2. Até 15 dias para a apresentação de relatório e, conforme o caso, projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso 1. 3. Até 5 dias úteis para a apresentação de emendas ao projeto de decreto legislativo, a partir do término do prazo previsto no inciso 2. 4.
até 7 dias para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à mesa do Congresso Nacional, a partir do término do prazo previsto no inciso 3. Capítulo 12. Das obras e serviços com indícios de irregularidades graves. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 121. As considerações do órgão ou entidade auditados e a respectiva avaliação preliminar constarão das informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o artigo 2º, 3b. Artigo 122. As informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o artigo 2º, 3b, que, no último dia útil do mês de novembro, estiverem pendentes de deliberação no âmbito da CMO, bem como outras informações enviadas posteriormente, serão remetidas ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indícios de irregularidades graves, que, sobre elas, se manifestará em relatório único. Parágrafo único. A deliberação da CMO sobre o relatório de que trata o caput precederá a do relatório do relator geral do projeto de lei orçamentária anual. Artigo 123. O parecer da CMO sobre o relatório que tratar de informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, de que trata o artigo 2º, 3b, terá caráter terminativo, salvo recurso ao plenário do Congresso Nacional. Parágrafo 1º. O relatório será votado pelo processo simbólico. Parágrafo 2º. O relatório deverá estar disponível aos membros da CMO com pelo menos 48 horas de antecedência, sem o que não poderá ser incluído na pauta da reunião subsequente. Parágrafo 3º. O recurso para apreciação da matéria pelo plenário do Congresso Nacional deverá ser assinado por 1/10 dos membros da Casa na CMO e interposto no prazo de 5 dias úteis a partir da publicação do avulso do parecer da CMO. Seção 2. Do relatório. Artigo 124. O relatório que tratar de informações relativas à fiscalização de obras e serviços concluirá por 1. Apresentar projeto de decreto legislativo dispondo sobre a. A suspensão da execução orçamentária, física e financeira da obra ou serviço com indícios de irregularidades graves, ou b. A autorização da continuidade da execução orçamentária, física e financeira da obra ou serviço, caso as irregularidades apontadas tenham sido satisfatoriamente sanadas ou não tenha sido possível comprovar a existência da irregularidade. 2. Dar ciência da matéria à CMO e propor o envio do processado ao arquivo. 3. Requerer novas informações, sobrestando a apreciação de matéria até o atendimento da solicitação. 4. Propor a adoção de providências complementares pelo Tribunal de Contas relativamente à matéria examinada, com vistas a afastar quaisquer risco de prejuízo ao erário e evitar a impunidade dos agentes responsáveis por aqueles já apurados. Ou evitar a impunidade dos agentes responsáveis por aqueles já apurados. Seção 3. Do projeto de decreto legislativo. Artigo 125. O projeto de decreto legislativo de que trata o artigo 124.1 deve contemplar os subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves, com a indicação, sempre que possível, dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades graves. Parágrafo único. A ausência de indicação de que trata o caput resultará na aplicação da decisão em relação ao subtítulo correspondente em sua totalidade. Capítulo 13. Das diretrizes gerais de apreciação das matérias orçamentárias. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 126. Na falta de disposições específicas, aplicam-se no que couber às demais proposições mencionadas nessa resolução as disposições relativas ao projeto de lei orçamentária anual. Artigo 127. O relator que, no prazo regimental, não apresentar o seu relatório, será substituído, não podendo mais ser designado relator na mesma sessão legislativa. Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no caput, o presidente designará novo relator, ressalvado o dispositivo no parágrafo único do artigo 64. Artigo 128. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 dias úteis após a sua distribuição, nos casos do relatório do relator geral do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do relatório de projeto de lei do plano plurianual, e 2 dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros. Artigo 129. A CMO somente poderá se reunir para votação após convocação escrita aos seus membros com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 130. Na discussão da matéria serão observadas as seguintes normas. 1.
Cada parlamentar inscrito somente poderá usar a palavra por 5 minutos. 2. Nenhum membro da CMO poderá falar mais de 5 minutos sobre emenda, salvo o relator, que poderá falar por último por 10 minutos. 3. No esclarecimento à CMO de emenda de sua autoria, o parlamentar poderá falar por, no máximo, 3 minutos. 4. Não será concedida vista de relatório, parecer, projeto ou emenda. Artigo 131. As deliberações da CMO iniciar-se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, sendo que o voto contrário da maioria dos representantes de uma das casas importará em rejeição da matéria. Artigo 132. O parecer da CMO sobre emenda será conclusivo e final, salvo requerimento para que a emenda seja submetida a votos, assinado por 1/10 dos congressistas, apresentado à mesa do Congresso Nacional até o dia anterior ao estabelecido para a discussão da matéria no plenário do Congresso Nacional. Artigo 133. O relatório aprovado em definitivo pela CMO constitui o parecer da CMO. Seção 2. Da verificação de presença e de votação. Artigo 134. Os trabalhadores da CMO somente serão iniciados com a presença mínima de 1/6 de sua composição em cada casa. Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a presença de senadores ou deputados em número inferior ao estabelecido no caput, o presidente suspenderá ou encerrará a reunião, ex officio ou por provocação de qualquer parlamentar. Artigo 135. Se durante sessão do Congresso Nacional que estiver apreciando matéria orçamentária, verificar-se a presença de senadores e deputados em número inferior ao mínimo fixado no artigo 28 do Regimento Comum, o presidente da mesa encerrará os trabalhos ex officio ou por provocação de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/20 dos membros da respectiva casa, ou por líderes que os representem. Artigo 136. No plenário da CMO, proclamado o resultado da votação em cada casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/10 dos membros da respectiva casa na CMO, ou por líderes que os representem. Parágrafo único. Procedida a verificação de votação e havendo número legal, não será permitido um novo pedido por parte de membros da mesma casa, antes do decurso de 1 hora. Artigo 137. No plenário do Congresso Nacional, quando em apreciação matéria orçamentária, proclamado o resultado da votação em cada casa, poderá ser solicitada a sua verificação, a pedido de qualquer parlamentar, apoiado por no mínimo 1/20 dos membros da respectiva casa ou por líderes que os representem. Seção 3. Dos destaques. Artigo 138. No âmbito da CMO, poderão ser apresentados destaques a requerimento de 1. Membro da CMO. 2. Coordenador de bancada estadual ou membro da CMO por ele autorizado. 3. Presidente de comissão permanente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou membro de comissão autorizado pelo respectivo presidente. Parágrafo 1º. A ausência do autor, no caso dos incisos 2 e 3, não prejudicará a votação do destaque apresentado. Parágrafo 2º. Os destaques e emendas de comissão permanente ou de bancada estadual somente poderão ser apresentados pelos autores previstos nos incisos 2 e 3. Artigo 139. Ressalvados os casos específicos previstos nessa resolução, somente será admitido destaque 1. Ao projeto de lei para restabelecimento de dispositivo ou parte de dispositivo suprimido. 2. Ao substitutivo para supressão de dispositivo ou parte de dispositivo. 3. À emenda ao projeto de lei para incluir dispositivo por meio de aprovação de emenda, com voto do relator pela rejeição ou aprovação parcial. 4. À emenda ao projeto de lei para excluir dispositivo por meio de rejeição de emenda com voto do relator pela aprovação ou aprovação parcial. Parágrafo 1º. Não será admitido o destaque de parte de emenda apresentada. Parágrafo 2º. Não será aceita a solicitação para votação em separado de destaque após a aprovação de requerimento para votação em globo dos destaques. Capítulo 14. Das disposições gerais sobre emendas. Artigo 140. As emendas aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e suas revisões, serão apresentadas sempre que possível em meio magnético e terão a assinatura do autor substituída por autenticação eletrônica, segundo as normas e procedimentos fixados pela CMO. Artigo 141. Somente serão consideradas as emendas propostas por parlamentar que estiver no exercício do mandato no dia do encerramento do prazo de apresentação de emendas. Artigo 142. Ficam excluídas dos limites de que tratam os artigos 44, parágrafo 1º, 47, parágrafo 1º e 49, caput, as emendas exclusivamente destinadas à receita, ao texto da lei e ao cancelamento parcial ou total de dotação, à renúncia de receitas e aos relatórios preliminares.
Artigo 143. As modificações introduzidas pelos relatores aos projetos de lei em tramitação na CMO dependerão da apresentação e publicação da respectiva emenda. Artigo 144. Os relatores somente poderão apresentar emendas à programação de despesa com a finalidade de 1. Corrigir erros ou omissões de ordem técnica ou legal. 2. Recompor total ou parcialmente dotações canceladas, limitada a composição do montante originalmente proposto no projeto. 3. Atender às especificações dos pareceres preliminares. Parágrafo único. É vedada a apresentação de emendas que tenham por objetivo a inclusão de programação nova, bem como o acréscimo de valores a programações constantes dos projetos, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput e nos pareceres preliminares. Artigo 145. As emendas de relator serão classificadas de acordo com a finalidade, nos termos dos pareceres preliminares. Artigo 146. A emenda à proposição em tramitação na CMO, que contrariar norma constitucional, legal ou regimental, será inadmitida, observados os artigos 15, 11 e 25. Parágrafo 1º. Ressalvadas as emendas aos projetos de que trata o artigo 25, o relator indicará em seu relatório, em demonstrativo específico, as emendas que, em seu entendimento, devem ser declaradas inadmitidas pelo presidente. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, o presidente declarará a inadmissibilidade das emendas no plenário da CMO, imediatamente antes do início da discussão do correspondente relatório. Artigo 147. As emendas conterão os elementos necessários à identificação das programações incluídas ou alteradas, com a devida justificação. Parágrafo único. No caso de emendas coletivas de remanejamento, a justificação conterá também a avaliação dos cortes propostos. Capítulo 15. Do cumprimento das normas orçamentárias. Artigo 148. O membro da CMO poderá apresentar ao presidente, com apoiamento de 10% dos membros da respectiva casa na CMO, contestação relativa à estimativa de receita, à fixação de despesa, à admissibilidade de emenda ou a dispositivo do texto relativo aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual e suas revisões. Parágrafo 1º. A contestação deverá ser apresentada por escrito, até o final da discussão, e será apreciada preliminarmente à votação da matéria a qual se refere. Parágrafo 2º. A contestação versará exclusivamente sobre o descumprimento de normas constitucionais, legais ou regimentais pertinentes à matéria questionada, devendo ser indicados os dispositivos infringidos, apresentada a fundamentação circunstanciada e sugeridas medidas saneadoras. Parágrafo 3º. Na hipótese de a contestação implicar redução de estimativa de receita ou aumento de despesa, deverão ser indicadas as medidas de compensação necessárias para restabelecer o equilíbrio orçamentário. Parágrafo 4º. O presidente indeferirá liminarmente a contestação que não atender ao disposto nesse artigo ou que tenha por objeto matéria já apreciada pela CMO. Capítulo 16. Das disposições finais e transitórias. Artigo 149. As mensagens do Presidente da República encaminhando os projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e suas revisões serão recebidas pelo Presidente do Senado Federal e encaminhadas à CMO até 48 horas após a comunicação do seu recebimento às casas do Congresso Nacional. Artigo 150. Não serão recebidos pelo Congresso Nacional os projetos de lei previstos nesta resolução que não estiverem acompanhados da correspondente base de dados relacional, em meio magnético, na forma acordada entre os órgãos técnicos responsáveis pelo processamento de dados dos poderes legislativos e executivo. Artigo 151. A redação final aplicar-se-á ao disposto no artigo 51 do Regimento Comum, concedendo-se, entretanto, à CMO o prazo de 3 dias para sua elaboração. Artigo 152. O projeto de lei aprovado e enviado em autógrafo para a sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de correção de erro material, verificado exclusivamente no processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO por proposta de seu presidente, justificando-se cada caso. Parágrafo único. A alteração de que trata o caput observará o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 153. Decreto legislativo disporá sobre normas que permitam o desenvolvimento satisfatório da fiscalização de obras e serviços pelo Poder Legislativo. Parágrafo 1º. O decreto legislativo será editado no prazo de até 60 dias após a data de publicação dessa resolução. Parágrafo 2º.
Enquanto o decreto legislativo não for publicado, deverão ser observadas as normas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 154. A CMO contará, para o exercício de suas atribuições, com assessoramento institucional permanente, prestado por órgãos técnicos especializados em matéria orçamentária da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 1º. A coordenação do trabalho de assessoramento caberá ao órgão técnico especializado em matéria orçamentária da Casa, a que pertencer o relator da matéria, com a constituição de equipes mistas das duas Casas, quando se fizer necessário. Parágrafo 2º. Serão elaboradas pelos órgãos técnicos especializados em matéria orçamentária das duas Casas, em conjunto, notas técnicas que servirão de subsídio à análise do projeto de lei orçamentária anual, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei do plano plurianual e dos decretos de contingenciamento. Artigo 155. No exercício de suas atribuições de fiscalização e acompanhamento, a CMO poderá requerer o auxílio do Tribunal de Contas da União. Artigo 156. O desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas informatizados destinados ao processamento magnético dos dados referentes às matérias reguladas nessa resolução serão de responsabilidade dos órgãos técnicos especializados em processamento de dados de ambas as casas. Artigo 157. A realização de serviços extraordinários por órgãos técnicos especializados e por órgãos auxiliares será solicitada pelo presidente aos presidentes de ambas as casas sempre que necessário. Artigo 158. A CMO fará, no prazo máximo de 60 dias, as adequações necessárias em seu regulamento interno. Artigo 159. O presidente da CMO e os líderes, em até 10 dias contados a partir da entrada em vigor desta resolução, tomarão as providências necessárias para adequar o funcionamento da CMO às normas dessa resolução. Artigo 160. Ficam revogadas as resoluções número 1, de 2001, Congresso Nacional, número 1, 2003, Congresso Nacional, número 2, 2003, Congresso Nacional e número 3, 2003, Congresso Nacional. Artigo 161. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo único. O disposto no capítulo 6 do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será aplicável a partir da sessão legislativa ordinária de 2007, aplicando-se ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 o disposto na Resolução número 1, de 2001, Congresso Nacional, número 1 de 2003, Congresso Nacional, número 2 de 2003 e Congresso Nacional e número 3 de 2003, Congresso Nacional. Congresso Nacional, 22 de dezembro de 2006. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal.